Boa tarde. Então, vamos me sabatinar? Estou pronto. Começa. Quem começa? Não tem nem ponto sorteado. Vamos lá. Microfone. Eu sou aluno de RI, último semestre da Universidade FMU. O meu TCC é basicamente comparando a política externa da sua gestão com a gestão posterior. Ou seja, de tudo que eu li, ficaram N curiosidades, porque uma coisa é eu ler de historiadores e cientistas políticos o que foi a política externa na sua gestão. Outra coisa, que é o que eu quero saber, é, na sua opinião, o que foi sua política externa? Vamos lá, está ligado isso aqui? Está. Bom, você sabe que é muito difícil avaliar assim, tão em cima da hora, tanto o que eu disser como que os historiadores... História leva tempo para a gente saber realmente quais são os efeitos, mas, enfim, do ponto de vista qual é a minha compreensão, isso sim eu posso te dizer. Eu fui ministro do exterior, né, do governo anterior, do governo do Itamar Franco. Quando eu fui ministro do exterior, eu fiz um discurso no Itamaraty tomando posse. E nesse discurso eu disse algumas coisas que estão lá escritas, você pode conferir, de olha, o Brasil precisa se comportar como um país que não tem mais receio de conversar com o mundo. Tem que entender que nós temos uma fase que o Brasil tem que ter uma política comercial agressiva. Tem que olhar para a África e para a Ásia. E, especialmente, na época, eu pensava bastante no Japão e na China. Depois eu ampliei isso. Bom, então, qual era o problema quando eu assumi o governo? Já havia um relacionamento estreito do Brasil no Mercosul, que começou no governo do presidente Collor, né, que é o Tratado de Assunção. E, quando eu fui ministro do exterior, eu participei de algumas negociações do Mercosul. Participei especialmente da negociação sobre a questão atômica, de fazer um acordo com a Argentina de verificação recíproca. Ou seja, as instalações atômicas brasileiras são monitoradas por argentinos com brasileiros, e vice-versa. Com isso, nós tínhamos posto fim à corrida armamentista na América do Sul. Era a busca de fazer uma bomba atômica para quê? Para jogar na cabeça de quem? Né? Então, a ideia era acabar com... Já havia isso, e depois houve o avanço maior na questão do Mercosul. Bem, então, quando eu assumi, eu tinha que ampliar esse relacionamento com o Mercosul, e eu desenvolvi uma ideia de que nós precisávamos ter noção de que o nosso espaço era a América do Sul, tanto que no ano 2000, eu creio, ou 2001, fizemos a primeira reunião de presidentes da América do Sul, que nunca tinha havido, e deu até um certo problema com o México, porque podia dar a impressão de que estávamos nos afastando da América Latina. Digo, não, é por uma questão de integração física da região da América do Sul. Fizemos duas, uma em Brasília, outra em Guayaquil. Mas, ao lado disso, nós estamos já em pleno processo de globalização. Né? As pessoas não entendiam muito bem o que tinha acontecido no mundo. Então, havia gente contra e gente a favor da globalização, como se fosse possível ser contra ou a favor. É um fato. Você tem que se ajustar a esse fato, porque é um modo de produzir que mudou. Né? Mas era difícil, porque as pessoas não entendiam, achavam que globalização é igual ao imperialismo. Imperialismo é contra, então temos que ser contra a globalização. Eu fiquei muito marcado, eu repeti várias vezes isso, por uma entrevista que eu li de uma pessoa que hoje é presidente da Itália, chama-se Napolitano, e que era secretário-geral do Partido Comunista, secretário de Agitação e Propaganda do Partido Comunista Italiano, quando ele veio aqui. Ele disse, olha, a globalização é o seguinte, ou nós nos globalizamos ou eles vão nos globalizar. Ou seja, ou o país se define, diz qual é o meu interesse nesse mundo que mudou, ou ele sofre uma avalanche de pressão e não tem o que fazer. Então, nós tínhamos que ter uma relação diferente com o mundo. Até porque, no governo do presidente Collor, a economia tinha sido aberta. Então, você tinha que competir. Então, eu digo, olha, o Brasil tem que se integrar como uma pessoa que não tem, um país que não tem por que ter medo de enfrentar o mundo. Temos que ter a Ásia, a África, mas é fundamental também não perder o rumo com o mundo ocidental ao qual nós pertencemos. Então, em vez de você se defender se fechando, nós tínhamos que nos defender participando. Essa era
a diferença fundamental que começava a se delinear e era o que a política exterior, a meu ver, tinha que fazer. Tínhamos que nos preparar para essas águas mais tumultuadas do mundo, inclusive, por exemplo, na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Não adianta você ser... A OMC é o braço do imperialismo, tá bem, mas está lá e hoje todo mundo vai até a China, né? E naquele tempo havia muita ideia assim, muito preconceituosa quanto que seria, qual era a posição do Brasil nesse mundo. Então, a OMC nós temos que aprender a nos defender. Criamos no Itamaraty um departamento para lidar com isso. Então, pela primeira vez, o Brasil processou os Estados Unidos na OMC, no meu governo, sobre o algodão, né? E ganhamos mais tarde. Depois houve vários processos, hoje ficou comum você fazer, mas até então se acreditava que o Brasil não tinha como se defender. Então eu digo, não, o Brasil tem como se defender. Já é um país que tem possibilidades. Não se esqueça que na campanha eleitoral eu dizia, o Brasil não é mais um país subdesenvolvido. Nós já éramos entre as 8 maiores economias do mundo, né? A gente pensa que isso já éramos nessa época. O Brasil é injusto socialmente. O problema não é tanto de falta de recurso econômico, mas é falta de justiça aqui dentro e tal. Enfim, então eu achei que nós já tínhamos condições de ter uma posição mais ativa. E foi o que eu tentei fazer. Havia algumas questões mais pontuais. Uma é que havia uma guerra, um conflito aberto entre o Equador e o Peru. Então nós tínhamos que negociar isso. E negociamos, fizemos a paz entre o Equador e o Peru, que durou muitos anos, dezenas de anos, intermitentemente em guerra. Fizemos a paz, veio o rei da Espanha para abençoar a pacificação, não sei o quê. Foi um esforço da nossa diplomacia para sempre dizendo o seguinte, o Brasil joga tudo pelo não conflito, pelas relações negociadas, e nós sempre apostamos mais nas organizações multilaterais do que na relação de país a país. Então, temos que fortalecer os organismos das Nações Unidas. Aí havia outra questão, que era o Conselho de Segurança, que era uma questão antiga, da pretensão do Brasil a ser membro do Conselho de Segurança. Pretensão razoável, nós temos condições para isso. Eu achei, entretanto, que as uvas eram verdes, como acho até hoje, tanto que o último esforço do governo do presidente Lula não deu em nada, porque não porque nós não tenhamos razão, direito e tal, mas é que há um bloqueio no sistema de poder do mundo que vai sendo pouco a pouco furado, né? Bom, e a minha ideia era a seguinte, nós temos que nos interessa mais ter uma participação ativa nos órgãos internacionais, sobretudo os econômicos, financeiros, porque aquela época era de muita crise financeira toda hora, especulação, não sei o quê, do que lutar por uma cadeira no Conselho, que ainda não é hora, vai chegar a hora, né? Daí nós temos que manter a pretensão, mas não acreditar que essa possa ocorrer agora. Então, esse que deu em G20 hoje começou no meu tempo, com os ministros da Fazenda. Foi o primeiro, sobre os 20 ministros da Fazenda que se encontraram, não sei o quê. Enfim, é isso. A política externa brasileira tem um elemento de continuidade muito grande. Às vezes muda a retórica, mas, grosso modo, é difícil mudar desses interesses. Nós temos um interesse regional e nós temos agora nos crescendo mais para ter uma presença mais global. E a gente sempre repetia lá, desde que eu fui ministro do exterior, mas bem de antes, o Brasil é global trader, um comerciante global, e, portanto, não pode se limitar a um pedaço. Nós temos interesses globais. Nem todos os países têm interesses globais. Mas nós não somos uma potência militar, e nem estamos nos preparando para ser uma potência militar. Nós vamos pelo outro caminho. Então, é melhor você resolver suas questões pacificamente, inclusive as questões nucleares e dessa natureza. Essa foi, grosso modo, a política externa. Minha. A minha pergunta é a seguinte, professor. Desculpa, presidente. Se o senhor acha que teve um impacto muito grande nas mudanças políticas que a gente teve, a questão econômica. Vou me explicar melhor. Por exemplo, durante a ditadura, se a economia brasileira tivesse seguido bem, um bom rumo, se a gente teria, de repente, uma ditadura um pouco mais longa e se, de repente, o governo Fernando Collor tivesse também seguido um bom rumo econômico, se a gente teria, de repente, ele tivesse terminado o mandato dele. Bom, obviamente, quando você tem uma situação econômica sob controle, a economia crescendo, as pessoas satisfeitas, é mais fácil governar. Agora, durante o regime militar, você teve vários momentos do regime militar. Teve o primeiro, que foi em 64, né? E que foi ainda não era muito claramente o que um golpe, a direção do golpe. Parecia como se fosse um golpe preventivo, não sei o quê, para restabelecer a democracia. Depois teve 68,
quando já ficou mais claro que não, que o regime era forte. As reformas foram feitas, econômicas, no período de 64 a 68, 7. Na verdade, quem fez reformas foi no governo Castelo Branco. Foi o Roberto Campos e o Bulhões, que fizeram uma porção de modificações importantes. E disso resultou que na década de 70 o Brasil cresceu muito. Na década de 70 a taxa média de crescimento da economia foi de 7%. Para você comparar, no meu tempo foi 2,7%, no tempo do Lula foi 3,8%. E agora é 2 e pouco. Então, quando está 7%, é um crescimento muito grande. Foi o tempo todo. Apesar disso, em 74, a oposição ganhou. Em 74, eu me lembro que o Ulisses Guimarães, que era o chefe da oposição, me procurou, eu era diretor de um centro de pesquisa, queria que eu ajudasse a formular um programa, e ele me disse, eu acho que as coisas vão mudar. Não havia nada que mostrasse que as coisas iam mudar do ponto de vista econômico. Mas mudaram. Naquele ano, em 74, das 22 cadeiras que então havia no Senado em disputa, que era um terço do Senado, é o Código que o vale, nós ganhamos 17. Né? Bom, então, há uma relação, mas não é assim tão linear entre uma coisa e outra, mas há uma relação. Né? Bom, o fato é que quando você teve depois a redemocratização, que os grandes movimentos foram a partir do governo do general Geisel, e mais especificamente do general Figueiredo, a situação econômica estava piorando. Por quê? Porque o ímpeto do Brasil na década de 70 foi limitado pela crise do petróleo, em 78 e 82, e pela má condução da política econômica, visto de hoje, né? Porque havia a ideia de um pouco acelera o crescimento de qualquer maneira. Então, tenta acelerar o crescimento. Não tem petróleo. Naquele tempo não se produzia o suficiente, tinha que importar muito. Então, dívida externa cresceu, por múltiplas razões, mas principalmente pelo petróleo. Inflação. Então, quando chegou esse período, as coisas estavam muito mais difíceis. Quando veio o governo do presidente Figueiredo, era muito mais difícil. Isso certamente teve algum papel no processo. Veja que as greves do ABC, do Lula, foram em 78, 79 e 80, no finalzinho desse período. Né? E ainda naquela época, as greves não eram por razões políticas, eram por razões econômicas. Né? O Lula era um líder sindical, e não gostava de política, nem de partidos, nem de nada disso. Eu conhecia bem, eu ajudei o Lula nessas greves. Né? Eu era senador suplente. Então era uma visão social, não era questão política ainda. Só nos anos 80 que isso foi tomando vulto, e aí sim virou uma questão política aguda. Obviamente, dos anos 80 em diante, nós tivemos um processo de democratização. Mas isso não alterou a má situação econômica. E a inflação, sobretudo, que foi comendo a renda das pessoas. Então é óbvio que isso debilitou muita coisa. Quando o presidente Collor foi eleito, ele tinha um grande problema, que é o mesmo que eu tive que enfrentar, que era a inflação. Só que ele errou. Ele tentou acabar com a inflação e não conseguiu. Disse que ia acabar com um golpe só, não sei o quê e tal, confiscou poupança. Aquilo criou um mal-estar muito grande, uma animosidade para com ele, com o governo dele muito grande. No começo ele ganhou prometendo mundos e fundos e não conseguiu. Então, realmente, aquilo teve um certo efeito. Quando veio o Itamar, que isso era o vice do Collor, que eu fui ministro da Fazenda, o grande problema era a inflação. Nós tínhamos que segurar, ou segura a inflação, ou não tem governo, não tem como controlar a situação, nem política, nem coisa nenhuma. Você tem greve, mal-estar o tempo todo. Por sorte, nós conseguimos controlar a inflação. Então, tem uma relação, ela não é unívoca, de repente você pode ter processos de descontentamento que não derivam só da situação econômica, mas indiscutivelmente a economia tem sempre um peso grande. Oi, presidente. Meu nome é Patrícia, eu faço administração de empresas e eu queria saber qual a sua visão da zona do euro no médio prazo. Bem, é pessimista, né? Porque o que aconteceu com o euro já sabia. Quando foi feito a União Europeia, quando resolveram fazer uma moeda única e criar um banco central único, eles fizeram também um acordo chamado de Maastricht, mais como cidade da Holanda. O que dizia esse acordo?
que os países teriam um limite de endividamento externo e de déficit interno. Né? Tinham que ter um limite. Me lembro, 3% do PIB com relação ao déficit, não sei o que e tal. A Alemanha e a França foram os primeiros a desrespeitar isso aí. E como eles não criaram outros mecanismos de segurar a política chamada fiscal, quer dizer, os orçamentos e o gasto público e o endividamento, ficou uma situação complicada. Você tem uma moeda única e um só Banco Central que define a taxa de juros. E você tem políticas monetárias, fiscais livres. Então, alguns países, Grécia, Espanha, não sei o que, tal, Islândia, foram se endividando. Não foram só eles, não, e nem foi por culpa desses países, mas havia uma grande desorganização no sistema fiscal e uma rigidez no sistema monetário, porque o Banco Central respondia basicamente aos interesses da Alemanha. Quando eles fizeram moeda única, de fato, a moeda que definiu esse único foi o marco. Então, as moedas que não eram o marco, como elas não se desvalorizaram, houve um encarecimento e, sobretudo, dificultou a exportação de muitos desses países. Né? Bom, então, ali estava um problema que queria estourar. Né? É claro que é muito fácil ver agora. Na época, ninguém viu com tanta clareza, se bem havia quem tivesse visto. Bom, como nós aqui no Brasil tivemos uma experiência semelhante, não era para nós difícil perceber o que acontecia. Quando nós tivemos que controlar a inflação no Brasil, né, a grande dificuldade é o seguinte: você pode fazer, dolarizar a economia, como os argentinos fizeram. E você cria uma caixa de convertibilidade, você só pode emitir moeda até o valor daquela quantidade de dólar que você tem, o ouro que você tem no seu Banco Central. Isso amarra a economia, porque você não pode emitir. Então, não amarra a economia. Bom, nós não fizemos isso. O real foi mais flexível. Mas, por mais que você tenha feito, como nós fizemos o real, que era o RV, é uma complicação, e que dava um parâmetro de estabilidade para a moeda, se a política fiscal fica solta, não há um câmbio que segure. Não basta você ter uma política de taxa de juros que segure a inflação, não adianta. Então, o que nós fizemos? Levamos anos renegociando as dívidas internas. Até hoje eles brigam aí. A prefeitura precisa de renegociar a dívida, não sei o que lá, o governo. E nós fechamos vários bancos estaduais porque os bancos passavam a ser ralos emissores de dinheiro. Porque o governo tem um banco, o governo faz um empréstimo desse banco, gasta o dinheiro e não paga. Ele é dono do banco, ele paga, é uma fraude, mas aqui era generalizado. E houve momentos em que a taxa de juros era 10% ao mês em alguns estados aí, porque eles estavam arrebentados. Então você tinha que fazer um esforço fiscal, segurar esse negócio, privatiza alguns bancos, obriga, põe disciplina nos débitos. Até hoje, se os estados querem fazer um empréstimo lá fora, não podem, tem que pedir licença ao Senado e ao Banco Central, para eles não se endividarem por conta própria. Enfim, amarramos uma porção de modos de escoar o dinheiro público sem controle. Então, por isso foi quando explodiu, contra a minha vontade, quando houve a depreciação do real, em 99, não voltou a inflação, para surpresa de todo mundo. Minha, do Banco Central, do FMI. Não voltou porque nós tínhamos segurado a questão fiscal. Não completamente, mas tínhamos. E daí por diante criamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem vigência até hoje, a ideia de déficits primários, enfim, tem mecanismos de controle fiscal. A Europa não tem. Então, é difícil. Agora, e como é que vamos sair dessa enrascada na Europa? Né? Também é muito difícil, porque os americanos, quando houve a crise, o que eles fizeram? Vão pagar um preço agora, mas pelo menos saíram do buraco. Eles emitiram loucamente. Quer dizer, o Banco Central Americano, Federal Reserve, jogou dinheiro em quantidade. Agora eles chamam, tem uma expressão, easing policies, facilitação. Né? É isso, é soltar dinheiro. Né? Para mandar título público, não sei o quê e tal. Bom, e com isso eles foram resolvendo os problemas. A Europa não fez isso. A Inglaterra fez, o Gordon Brown fez. Porque a Inglaterra está fora do euro. Os alemães não deixaram fazer isso aí, não deixam emitir na Europa. Bom, então, não deixa emitir. E como é que resolve isso? Você tem que, então, fazer um aperto fiscal.
Esse aperto fiscal, quer dizer, segurar o gasto público. Bom, mas, além disso, significa outra coisa. Tem que segurar o salário. Quando você faz o que os americanos fizeram, a inflação está contida, eles explodiram pelo mundo afora. Quando você tem inflação, a inflação cuida do assunto. Porque a inflação é uma maneira de baixar salário. Segura o salário. Como na Europa não tem, a inflação é baixa, tem que baixar o salário. Baixar o salário, segurar o gasto público e não dar esperança, é o que está acontecendo na Grécia, em Portugal, na Espanha, não sei o quê. É um problema complicado. Então, agora, hoje, vai dar 32 bilhões de euros para a Espanha. Eles vão tapando buracos, porque os alemães seguram muito. Eles não querem emprestar ou dar o dinheiro sem que o país faça a política de restrição, de apertar o cinto. Só que é o negócio do cavalo do inglês. Quando aprendeu a viver sem comer, morreu. Algumas economias europeias estão aprendendo a viver sem dinheiro, vão morrendo. Né? E você não... Por exemplo, vai para Portugal. Tive, há uns 2 ou 3 semanas estive em Portugal. Estive na Polônia. A Polônia é diferente, está fora do euro. Vive. Em Portugal, só todo dia nos jornais, cortou aqui, cortou ali. Já se prevê que o ano que vem a taxa de crescimento vai ser 3,5 negativos. Então a população vai ficando sem esperança, tem revolta, não tem revolução, tem protesto, não sei o que e tal. É muito difícil a situação da Europa. Por causa disso, porque está muito bloqueado. Nos Estados Unidos, não, eles conseguiram mais ou menos, estão até abaixando um pouquinho a taxa de desemprego. Na verdade, você só sai de uma encalacrada desse tamanho, que é uma encalacrada brutal que está aí o mundo, quando você encontrar novos caminhos de investimento. Tem que crescer, você não sai disso aí sem algum crescimento. Você não tem emprego. Né? Como é que encontra novos caminhos de investimento? Aqui no Brasil é fácil, tem tudo para fazer. Infraestrutura, tem agricultura, a China está comprando muito, a Argentina, os países como nós, todos, a América Latina inteirinha cresceu, acabou com a dívida, todos os países, independentemente de governo, para a esquerda, para a direita, para o centro, de cabeça para baixo. Por quê? Porque foram favorecidos por esse processo. Agora, isso só vai realmente ter uma solução mais clara de como é que vai sair desse buracão quando você tiver novos inventos, nova criatividade, para criar fontes de obrigar, por exemplo, inventa mecanismos de substituir a gasolina. Aí todo mundo tem que fazer isso, que ela dinamiza a economia. Bom, quem é que pode fazer isso? Normalmente os Estados Unidos e agora a China, que tem digamos, recursos humanos, intelectuais, e a China está copiando os Estados Unidos, de fazer com que haja a inovação passe a ser rotina das universidades e delas passa para a sociedade, para o governo e para a empresa. Então, vai levar algum tempo, porque isso ninguém pode prever, para sair mesmo do buraco. Para ir levando, ajeitando a crise, eles estão fazendo, com muito sacrifício. Mas precisa retomar o crescimento, agora como está tudo grudado, global. Nós não estamos sofrendo direto, um pouquinho nós estamos sofrendo, porque a taxa de crescimento está agora como está, depois de tudo que a reforma já feita, ou falta fazer muitas, mas enfim, não é só porque o governo brasileiro tem errado aqui ou ali, é porque não tem estímulo maior para crescer. Né? E se a China voltar a crescer com ímpeto, é claro que aqui volta a Europa também. Né? Aí depende, da China, dos Estados Unidos, são os grandes motores do mundo, como está tudo ligado. Nós temos a sorte de estar na banda boa, porque nós produzimos minério, boa hoje, no passado era péssimo, minério e comida. Né? Agora, nós não conseguimos exportar manufatura. Está com problema, a indústria não está empregando. Né? Enfim, se não fosse assim, a economia seria fácil. Vamos lá. Aí você escolhe. Eu não vou optar. Eu vi um vídeo que o senhor falava, acho que em 2011, no Observador Político, sobre a aproximação entre a população e as instituições políticas, que essa relação já estava bastante desgastada, acho que era de 2011, então, no comentário até sobre 2010. Eu acho que o próprio propósito do Observador Político era fazer isso acontecer. Então, eu queria saber agora, depois das eleições de 2012, como o senhor encara se essa aproximação ocorreu ou não ocorreu. A gente viu diversos movimentos surgindo, inclusive pessoas saindo nas ruas para limpar panfleto de santinho no dia das eleições, mas, ao mesmo tempo, a gente também viu um grande número de abstenções, pessoas que, apesar da grande divulgação de que voto nulo não ia anular as eleições, mesmo assim foram lá e votaram nulo.
E quais são essas principais barreiras e se existe, tipo, se o senhor tem alguma ideia de como quebrá-las, assim, principalmente para a nossa geração, assim, que está começando agora. Ah, se eu soubesse, hein? Mas vamos lá. Nós estamos vivendo uma fase da história em geral, né? Em que você tem muitas transformações simultâneas em direções contrárias e os parâmetros pré-existentes não servem muito de guia, né? Tradicionalmente, como é que a sociedade, enfim, a partir do capitalismo industrial, século XIX, se formam os partidos, né? E você tem as classes sociais são estabelecidas, tem luta de classe, tem o poder político, não sei o quê e tal. E os partidos, você vê a democracia representativa, em tese, cada pessoa tem um direito a um voto, e como você tem uma sociedade, sobretudo na Europa, bastante estruturada, estratificada, os partidos se aproximam de ser representantes de interesses de setores da sociedade e tal e coisa. Esse mundo está acabando. Está acabando por quê? Por causa da mudança enorme que houve no processo produtivo, não só isso que eu mencionei da globalização, mas em função daquilo que gerou a globalização, que são as novas técnicas de produção, sobretudo essas técnicas de robótica, mais a comunicação instantânea, internet, etc., etc. A própria noção de emprego mudou. As pessoas já não têm como carreira estável, muito mais são empregos ocasionais, vai e volta, muda o modo de produzir, tem que ter flexibilidade. Os sistemas educacionais e o político não se adaptaram diretamente a isso. A educação continua sendo como sempre foi. Não está prestando muita atenção que o mundo está indo para um lado um pouco mais diferente. Então, e o sistema político também, ele fica ainda pensando que você vai ter uma relação direta entre o interesse de certos grupos, o partido representa e vai lá. Em países como os Estados Unidos já não era assim. Já você não tinha, a estratificação não era tão nítida como foi na Europa, e a noção de que o partido representava uma classe era mais difícil nos Estados Unidos. Embora haja uns que são mais ligados aos setores mais pobres, outros mais ricos, isso existe, mas não é tão nítido, né? Quando você olha o que está acontecendo aqui no Brasil, ainda ontem eu estive conversando com o ministro de Assuntos Estratégicos, o Moreira, né? Com vários dados e tal. O que acontece aqui no Brasil? Você tem, digamos, uma explosão de mobilidade social imensa, né? As camadas, novas camadas estão crescendo na sociedade. No primeiro momento, isso são mais camadas de renda, que mudam. Aumentou a renda e aumentou o acesso, né? Bom, tem muitas. Até nós fizemos um seminário longo aqui sobre isso. Por que aconteceu isso? É complicado, porque são fatores cumulativos. No fundo, bate sempre a mesma coisa. O ponto inicial é a inflação, controla a inflação. Ao controlar a inflação, você automaticamente aumenta a capacidade de consumo de uma camada. Depois você teve uma política sustentada de aumento do salário mínimo, que já tem 15 anos que aumenta ou mais, que aumenta o salário mínimo real. Você vê, olha, é uma reta assim, progressivo. Como não tem inflação, o aumento é real, tem uma pequena inflação, o salário mínimo tem sido maior, isso dá renda. Teve processo de integração pelas bolsas, que hoje já não contam tanto como o outro processo de salário mínimo, etc., etc., e várias outras políticas que foram sendo feitas ao longo do tempo, algumas mais antigas, outras mais novas, né? E um certo crescimento da economia, que nunca foi tão brilhante assim, a não ser em certos anos, mas de qualquer maneira o suficiente para haver uma certa dinâmica. Então você teve uma formação de acesso de novas camadas ao consumo. Não adianta discutir agora se é classe média ou não é, sociologicamente e tal, mas é um fenômeno novo. Por quê? Porque o que se chamava de classe média no passado mais remoto, como é que se formou classe média no Brasil? Ou gente que veio funcionário de Portugal para cá, e não era nem escravo, nem dono de terra, e nem outra coisa, pequeno produtor, que havia muito pouco, etc., etc., uma burocracia, digamos assim. Ou então gente que vai caindo das classes mais altas, que o Estado ampara, vai ser militar, vai ser, sei lá, padre, ou vai ser, aí não é o Estado, mas enfim, médico, advogado e engenheiro, basicamente, né? Mas geralmente ligados a famílias antigas. Com a imigração mudou isso, porque houve uma classe média nova que veio de baixo para cima. Vem imigrante, pobre, trabalha e tal, aí é produção do mercado. Os outros é produção do Estado, essa aqui é produção do mercado. Mas as duas classes se encontraram na escola.
o grande fator de equalização de valores, de crenças e tal, foi a escola. Né? Escola primária, secundária e universidade. Restrita, porque a classe média era restrita. Mas passava por aí, tanto faz se vem de baixo para cima, de cima para baixo, passa a criar sociologicamente uma certa homogeneidade. E isso de hoje estourou, porque essas novas classes de consumo, né, elas são primeiro de consumo. Você vê a renda aumentou. Então tem mais, digamos, se o que se chamava de classe média tinha 20%, hoje tem 50%. Né? Então tem 30%. Pode ser que esteja exagerando os dados, mas é mais ou menos isso. Né? Bom, essa gente não tem, eu chamo de radicais livres, no sentido que eles não se sabe ainda muito bem qual vai ser a orientação valorativa, ideológica, como depois de um certo consumismo, o que vai querer. Provavelmente vai querer mais qualidade do que quantidade. Provavelmente. Né? Então, o sistema partidário não é muito sensível a isso ainda. Ele ainda pensa como no passado. E nem sabe muito bem como se situar. E nós ficamos querendo participação. Mas essas novas camadas também não sabem como participar. Então você tem altamente participativos, certos grupos, negativistas, outros grupos. É isso que nós estamos vivendo nesse momento. E os partidos perderam muito a capacidade de serem os canais de condução, de orientação dessas camadas novas para a vida política. Então não tem, fica um pouco, dá a impressão de um deserto. Mas eu não sou pessimista. Você viu, né, você falou dessa eleição. Apareceu uma opção de gente, movimentos, não sei o que lá. A eleição em si, essa atual, eu não gosto de falar de coisa partidária aqui, não é para isso. Mas, enfim, você vê o resultado da eleição, o que você vê? É uma dispersão de voto bastante grande, não é? Uma fragmentação de voto, a manutenção de 3 ou 4 partidos grandes, que se mantém mais ou menos, tem uma certa coisa. E, curiosamente, aparentemente, uma mudança de localização. Alguns partidos que eram fortes no Sul passam a ser fortes no Nordeste e vice-versa, no Norte, porque essa confusão. As pessoas estão meio soltas ainda, não sedimentou nada. Vai sedimentar? Não sei. Não sei como é que vai ser a dinâmica da sociedade daqui a 20 anos, se vai obedecer essa lógica de representação em partido, ou se vai ser outra, se vai ser muito mais para um momento de ebulição da sociedade quase espontâneo, que depois reflui e vai e vem, não sei. Mas o fato é que nós temos que adaptar nossa capacidade de apreensão, nossas teorias de mudança, às mudanças que já ocorreram. Né? Então, acho que teve que olhar, por isso que eu disse, se eu soubesse, porque isso está em processo grande. Certamente os movimentos de tipo não controlados de cima para baixo vão crescer, movimentos mais espontâneos vão crescer, temas novos vão aparecer, estão aparecendo já. Né? A ecologia, um tema, uma coisa que mexe bastante. Né? Certas reivindicações de comportamento, por exemplo, a questão de liberdade de decisão se fuma maconha ou não, se aborta ou não. Esse tipo de problemas que antes não era nem falado. Hoje você tem divergências de comportamento, são quase culturais, digamos assim, e que não são diretamente ligados a uma demanda social específica. Talvez a primeira manifestação dessa nova sociedade tenha sido o movimento estudantil dos anos 60, daquela na França, que é proibido proibir, que é uma coisa libertária e mais comportamental do que propriamente revolucionária no sentido de mudança de estrutura. Né? Bom, então nós estamos, não é que não haja também isso, é uma coisa meio confusa. Quando você vai para a Europa, você vai, por causa da crise, você vai ter já uma visão mais clássica. Você vai ver de novo uma possibilidade de encontrar esquerda e direita mais nitidamente. Se bem que a crise estoura de modo tal que cai em todos os governos, seja de esquerda, seja de direita. Quem está no poder, quando tem uma crise dessa, cai. Né? Cai na França, cai na Espanha, cai em Portugal, cai em tudo. Pode ser de qualquer que seja a orientação. Ou seja, não tem aquele arraigamento, se diz em português, não, enraizamento que tinha, a vinculação tão forte aos sindicatos, aos interesses, que contudo sustenta. Agora não sustenta, porque é tudo muito mais móvel. É um quadro, digamos, desafiador, bom para quem pensa e difícil para quem vive, né? Porque tem que optar.
Tá ligado. Bom, presidente. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou da Fundação, acho que como a maioria aqui, Fundação Estudar. Bom, gostaria de... eu acho que é uma coisa pessoal de parabenizá-lo da época da presidência, acho que principalmente no aspecto monetário da economia, por ter colocado o Brasil, a política monetária, o Brasil ter passado a ser um país sério, né? Acho que o Brasil antes dentro do aspecto de um ponto de vista internacional, era um país que era quase uma piada, a política monetária era uma confusão, não tinha credibilidade nenhuma. E a partir do plano real, acho que esse cenário mudou e o país passou a ser um país de credibilidade e a gente está colhendo os frutos disso de hoje em dia. Então, acho que parabenizá-lo por isso, principalmente também. Mas eu acho que a minha pergunta é o seguinte, nesse momento conturbado, em que vários planos passavam e caíam de mudanças de moeda, enfim, para conter a inflação, como você conseguiu visualizar ou ter a tranquilidade, a clareza para juntar uma equipe econômica que tinha um plano que, né, foi inspirado bastante no paper do Larida, mas que especificamente abordava a questão de uma forma um pouco diferente, até inovadora na época. Eu queria saber como você teve essa perspicácia de juntar essa equipe que tinha essa ideia, esse plano em mente. E aí, juntando também essa questão da perspicácia, no seu livro Nação Mil Restos, você fala no começo, na época, na década de 40, 50, que o Brasil era um país muito atrasado e que a gente nem imaginava como que a gente iria chegar, né, 50, 60, 70 anos depois, no nível que a gente está atualmente. Pensando no passado, como você viu o Brasil no futuro, eu gostaria de ver como você, fazendo um exercício de futurologia, como você enxerga o Brasil daqui a 50 anos, considerando que agora a gente está para se tornar a quinta maior economia em 2014. Então, juntando essas duas perguntas, um pouco diferentes. Primeiro, obrigado aí agradecer pelos cumprimentos, mas vamos lá, como é que foi? Na verdade, naquele momento, eu fui nomeado ministro da Fazenda, quando eu disse aqui, quando eu era ministro do Exterior. E eu estava voltando do Japão. E o presidente Itamar Franco já tinha mudado 3 ministros. Eu seria o 4º em 7 meses. Tudo por causa de inflação, de coisa. O caos era muito grande. Tinha caído o governo Collor, havia aquela CPI dos anões do orçamento, o Congresso estava muito desorganizado, muito desmoralizado, era tudo muito difícil. Quando eu fui nomeado, todo mundo, inclusive meus mais próximos, achavam que era o meu fim, porque, enfim, o ministro da Fazenda é para queimar, né? Enfim, o Itamar me nomeou quando eu estava nos Estados Unidos, à noite, eu soube de manhã, né? Ele tinha conversado na véspera, mas não tinha assentado nada. Eu até fiz um apelo para ele não mudar o ministro, que era o Eliseu Rezende, que estava tentando acertar. Mas ele mudou. Bom, eu estava nos Estados Unidos, e chamei o Pedro Malan e o Pércio Arida, que são meus conhecidos, já eram. Malan há muitos anos, quando eu era professor em Stanford, ele fazia doutorado em Berkeley. Nós já tínhamos relações no Brasil, conheci, chamei os dois lá, que estavam lá no dia que eu fui nomeado. Olha, precisa de ajuda, porque eu sou sociólogo, não sou economista e tal. E o Malan se comprometeu a passar uma semana por mês no Brasil. Ele estava no Banco Mundial representando o Brasil. E o Armin não pôde ir, porque estava ligado ao soro, sei lá o quê. Bom, aí quando eu vim no avião, pensando o que eu vou dizer. Aí eu cheguei aqui e tomei uma ducha no apartamento que eu morava em Brasília, minha família já estava lá irritada. E vim de São Paulo para lá, porque é para assistir meu enterro, e fui lá para o Palácio e fiz um discurso. Olha aqui, tem 3 problemas no Brasil. O primeiro é a inflação, o segundo é a inflação, o terceiro é a inflação. E nós vamos acabar com ela. Agora, como? Bom, eis aí o problema. É claro que quando eu disse isso, eu trabalhei na CEPAL, na Comissão Econômica para a América Latina, eu convivi muito com o Celso Furtado, o Serra é meu amigo, o Malan, toda essa gente, tá? Eu lia muito economia, eu sabia algumas coisas. Tá? Bom, e já havia havido tentativas, né? O plano cruzado chegou próximo de resolver a questão. Nessa época eu era senador, eu acompanhei de perto, eu vi o que aconteceu, por que não deu certo. Foi por causa da questão fiscal, basicamente, né? Então eu tinha uma certa noção. Então o trabalho era como é que você junta os que sabem. E o mais importante, como é que você ganha força política para fazer o que tem que ser feito. Juntar os que sabem não era fácil no começo, porque as pessoas não acreditavam que fosse possível fazer alguma coisa. Em todo caso, eu tinha algumas pessoas eram muito próximas a mim, vocês podem ver aí
Aqui no andar de baixo tem uma coisa sobre o real, onde aqueles que participaram depõem como é que eles foram para lá e tal. Bem, o Edmar Baixa, que é um economista que eu gosto muito, topou de ser assessor por um tempo, né? E o outro foi o Gustavo Franco, que eu não conhecia. O Gustavo ainda teve que esperar um pouco de tempo, porque ele tinha escrito um artigo atacando o Itamar. Mas não dá. Tem que esperar um pouco esfriar. O Itamar é boa pessoa, mas não dá para fazer tanto assim. Daqui a algum tempo pode ser. Veio, logo depois veio. E um outro chamado Winston Fritz. Bom, o Malan se comprometeu a vir uma semana por mês, e o Serra era líder do partido, acho, no Senado, ajudou também. Bom, e veio o Clóvis Carvalho, que eu conhecia, que era secretário aqui de Planejamento, foi secretário-geral do Ministério. No começo, nós tateamos muito. A gente sabia que precisava segurar o gasto, pelo óbvio. Então, fizemos uma coisa chamada PAI, Plano de Ação Imediata. Esse plano de ação imediata não era mais nem menos do que controlar o orçamento. Mostrar uma tecnicalidade, que o orçamento estava engessado pelas verbas que eram todas predestinadas, que tinha que dar uma certa liberdade no uso do recurso. Foi uma batalha imensa. Aí criamos o chamado Fundo Social de Emergência, que de social não tinha nada, só para passar. Era um fundo de emergência para segurar a crise fiscal, né? Mas conseguimos, foi uma batalha para passar aquilo no Congresso e tal e coisa. E nesse meio tempo, fomos adensando a equipe, até quase que por circunstâncias. Eu era vizinho de chácara, como sou até hoje, do Brescia Pereira, que tinha trabalhado no governo anterior e tinha tentado um plano também. E o Brescia tinha certeza que eu tinha, além do pai, que eu tinha um plano secreto. Eu não tinha, né? Mas ele achava, com razão, que precisava fazer alguma coisa além do que o controle. Eu também achava, mas não era o momento. Então, eu procurei o André Lara Rezende, que morava aqui em São Paulo. Fui falar com o André é um jeito luminoso e tal. Digo, André, você está disposto? Ele tinha 1000 ideias. Você está disposto a ajudar? Tudo bem. Então, você faz o seguinte, você só fala com 2 pessoas, com o Baixa, no Brasil, e com o Pedro Malan, lá fora, para nós começarmos a imaginar um programa. Bom, por que o Baixa? Porque o Baixa tinha proposto já que nós fizéssemos o que ele chamou de OTInização. OTN era a maneira de fazer o reajuste das dívidas públicas. E era um pouco a URV, né? Fazer um indicador comum. Como o André tinha ideia dessa direção, fala com eles, só com eles. Bom, nesse meio tempo, o Itamar encrencou com não me lembro com quem, que resultou na demissão do presidente do BNDES. Aí teve a oportunidade de trazer o Pércio Arida para o governo também. Daí disse o Itamar, preste atenção, até o André já está, vem o Pércio, todo mundo vai entender que nós estamos fazendo um plano. Era isso que o Itamar queria também, todo mundo queria um milagre. Bom, digo, milagre não tem que trabalhar, tem que cortar a coisa e ao mesmo tempo tem que inventar uma mímica qualquer. Então, quando tinha essa gente toda, então, em conjunto, foi sendo gerado, porque dá um trabalho maluco. Uma coisa é o que aparece, o RV, mudar a moeda, mas a legislação tem que mudar toda, mudar os contratos, como é que faz, a justiça, como é que você usa para... Os advogados são muito importantes para evitar, depois que derrubem tudo no Supremo Tribunal, botar ordem nas dívidas. Isso começou antes mesmo, apertar os estados, ter força política. Os meus assessores, esses que eu mencionei, diziam o seguinte, não dá para fazer plano nenhum, porque nós temos que ter o controle do Ministério do Planejamento, do Banco do Brasil, do Banco Central, e eu não tinha, porque o Itamar tinha já nomeado. Eu digo, vocês estão pedindo que eu não sou o presidente da República, é o Itamar. Não dá para fazer isso, eu não posso chegar lá e mudar ministros. Primeiro nós temos que mostrar o que vamos fazer para depois ganhar força. Diz, mas o Congresso está assim, o governo não tem unidade agora. Se o governo tivesse unidade e o Congresso estivesse forte, não se acabaria com a inflação. Porque a inflação é um modo de acomodar muitos interesses, né? E todo mundo está acomodado naquele sistema inflacionário. Você quebrar aquilo é muito difícil. Só quebra quando o governo está fraco. Quando as instituições que dominam o poder estão fracas. Vocês estão errados. Vocês não entendem de política, vocês entendem de economia. De política falo eu. Bom, e levou um tempo assim, foi uma briga imensa, primeiro dentro do governo, para forçar os outros a entrarem nos eixos, etc, etc. E deu no que deu. Agora, o que deu não foi só o momento de um plano, porque o plano anterior do Sarney era bom. É que nós seguramos. Uma coisa muito difícil. Segurar o aumento de salário.
Porque todo mundo sabe que o salário no Brasil é injusto. Né? Então, já que vai melhorar, vamos aumentar o salário. Se aumentar, arrebentou o plano. Por quê? Porque aumenta a capacidade de compra enormemente, porque só a estabilização já é um aumento de salário. Se além disso você dá um aumento de salário, a pessoa vai comprar mais, como compraram o governo Sarney. Aí não tem produção. O que você faz? Acabou o plano. Estoura. Né? Porque você não tem como fazer. Aí, naquele tempo nem era aberta a importação, e mesmo que fosse, não tinham como recursos para importar, então não pode. Agora, como é que você convence o presidente da República, no caso Itamar, e os outros ministros, de que vai fazer um plano e não vai dar aumento de salário? Mas e os trabalhadores vão pagar o preço da estabilização? Quando estavam fazendo o plano, eu chamei o Lula e o infortunado Zé Dirceu. Foram no meu apartamento. Eu digo, olha, vai ser o plano assim, assim, assim. E o plano vai ter como consequência um aumento de salário. Vai ter como consequência um ajuste, um ARV diário do salário. Bom, o Dirceu perguntou, mas o PSDB vai ter candidato? Eu acho que não, porque o Lula era muito mais forte. Mas eles acharam que era um perigo eleitoral. Então, atacaram o plano, se negaram de apoiar o plano fortemente. Bom, então, a dificuldade era essa, de você implementar. E como é que você faz? Como é que você convence o presidente da República que não vai dar aumento de salário? Bom, eu fiz uma manobra, disse, vamos fazer uma comissão para aumentar o salário mínimo. Ele levou tempo, não fez aumento nenhum naquele momento. Agora, o aumento foi imediato, porque você basta estabilizar. Quando você tem inflação, você recebe 100, no fim do mês, se a inflação é de 30, você tem 70. Parou a inflação, você dá a média, você aumentou. Né? E o aumento vem depois. Bom, aí quando eu fui eleito presidente, o Congresso naturalmente fez uma brincadeira. Dobrou o salário mínimo. Né? Naquele tempo o Congresso antigo ficava até março. Dobrou o salário mínimo, eu tive que vetar. Você imagina a dificuldade. Você mal eleito presidente, fere o interesse do trabalhador. Não está ferindo, está defendendo no longo prazo. Mas você tem que vetar o aumento, porque se dá o aumento, volta a inflação e vai tudo embora. Então é uma luta gigantesca. Né? Mas não é milagre, é trabalho, é conjunto, e o mais importante é ter capacidade política de você fazer isso. Olhar o Brasil daqui para frente é mais complicado ainda. Eu acho que nós tivemos sorte no Brasil de que houve uma relativa continuidade nessas políticas fundamentais, porque todo mundo aprendeu que a inflação é mau negócio. É mau eleitoralmente, além de ser mau para o bolso. Antigamente era só para o bolso, não era eleitoralmente. Agora todo mundo sabe que é mau, porque a população aprendeu. Então, isso é um ganho do país. As pessoas, ninguém vai ser mais irresponsável. Né? Pode deixar um pouco mais, um pouco menos, mas não é mais irresponsável. Segundo, foi possível, graças a vários mecanismos, isso, aumentar a renda e distribuir melhor a renda. O Brasil é um dos raros países que você teve estabilização e o coeficiente Gini, que mede a coisa, melhorou. Né? Foi melhorando e agora melhorou muito. Né? É raro isso, diminuiu a desigualdade. Né? Pouco, mas diminuiu. E aumentou a renda. Então isso ficou... Ninguém vai mexer mais. São coisas que estão aí para ficar. O que não está tão claro ainda, mas é importante, é que tem instituições. Esse julgamento atual é uma prova disso. Quer dizer, não é brincadeira. Você teve lá, num país como o nosso, a polícia funcionou, o Ministério Público funcionou, o tribunal funcionou e as pessoas aceitaram. Quer dizer, não é brincadeira, é muita coisa do ponto de vista de fortalecimento institucional. Então, o Brasil tem isso que você disse, é respeitado, tem uma certa base e tal. Qual é o nosso problema olhando daqui para 40 anos daqui para frente? Por acaso, hoje de manhã, eu estive num centro Ruth Cardoso, que é outra organização aí, com uma pessoa que é o CEO da Sherman, mais que CEO, da IBM Mundial. E que estava falando sobre as dificuldades do mundo, dele, não sei o quê, dos Estados Unidos e não sei o quê. Bem, e é óbvio que você daqui, além disso que eu mencionei da inovação, que isso não é, Schumpeter já dizia e tal, e coisas, há certas questões que são vitais para você olhar para frente. Primeiro que você tem que ter, entender que o mundo que já está, mas vai crescer mais, é o mundo do conhecimento. É isso? Isso mudou muita coisa. Né? O trabalho hoje é o trabalho mental, em grande medida. O que mais produz é conhecimento. Isso implica uma revolução educacional que nós não fizemos. Nós não tivemos ainda uma visão clara no que consiste
agora vamos dobrar o gasto com a educação. Tá bem, mas não vai resolver. Não vai resolver. Vai resolver talvez o bolso de muita gente, mas não vai resolver a educação. Porque essa depende de outras coisas a mais que não tá claro ainda. Bom, segundo, esse novo mundo, ele criou também, ele requer uma nova infraestrutura. Nós não temos nem a antiga, ou seja, nós não temos nem a de portos, aeroportos e tal, e precisa de uma infraestrutura de dados que se comunicam. Hoje o celular já nem funciona. Cai, não sei o quê. Nós temos que refazer a nossa infraestrutura. Terceiro, esse novo mundo vai requerer uma compreensão mais aguda dos líderes políticos de que sem o Estado não se faz nada, mas sem o setor privado tampouco. E você tem que ter uma atitude de que permita uma relação adequada entre a sociedade, o empresariado e o governo. Não está claro no Brasil se nós já acertamos o ponto nisso aí. Ainda tem uma visão um pouco atrasada de ou uma coisa ou outra coisa. O que resolve é a empresa. Não é a empresa. Empresa sem governo também não funciona, sem regulação não funciona. Também não é o Estado só. E também, tanto o governo quanto o Estado precisam da sociedade civil. Como é que faz esse blend, esse mix, para que isso possa, digamos, caminhar mais para frente? Nós temos que decidir também, com mais energia, e nesse contexto de criatividade e tudo mais, como é que nós vamos discutir a questão energética e do meio ambiente. Então, se vê a Petrobras, está complicado, não se vê muito claro o que está acontecendo. A coisa de energia, o presidente está querendo acertar, mas deu um baque tremendo agora. Então, não estamos ainda imunes a descarrilhar, a meu ver. A chance de descarrilhar é pequena, eu acho, porque nós aprendemos algumas coisas e tal, mas não é garantido. Se nós não descarrilarmos, não são coisas tão complicadas assim. Educação é muito complicado. Infraestrutura, a complicação é mental. Dinheiro tem pelo mundo e capacidade tem, né? Mas a mental conta muito, quer dizer, a visão que as pessoas têm, né? Meio ambiente não está claro também, as pessoas ainda acham que isso é uma coisa estranha. E o mundo futuro não é o mundo, você falou que nós vamos ser a quinta economia do mundo, pode ser, mas é melhor viver na Dinamarca que aqui. Né? O problema é de ter uma economia, uma sociedade decente, valores, princípios, né? Confiança mútua, segurança pessoal, coletiva. Então, isso é que nós temos que construir. Né? Se nós formos capazes de construir isso, aí daqui a acho que melhorar nós vamos. Daqui a 50 anos pode ser, mas eu ponho esse pode ser, não porque eu não queira nem creia, mas porque sempre é difícil. Você vê que as pessoas não têm noção muito grande estratégica. Né? E nós temos um outro problema, que não somos só nós. Nós vivemos de 4 em 4 anos. Porque tem eleição. A China vive de geração em geração. E o chinês, eu não estou defendendo o sistema chinês, porque tem coisas que eu não gosto, mas os chineses entenderam o que tem que fazer para a China avançar. E como eles são autoritários, tiram a liberdade, mas eles têm estratégia. Nós ainda não está claro ainda, a meu ver, que nós tenhamos uma estratégia, uma visão de para onde vamos, consensual. O exemplo mais gritante para mim é o que aconteceu com a lei do petróleo. Ninguém discutiu. Agora discutiu o royalty, que é uma coisa que não existe ainda. É o lucro futuro de um petróleo que não sabe se vai ser extraído. Mas ninguém discutiu qual vai ser o papel do petróleo, o que é que faz com o etanol, como é que faz com a energia eólica, como é que mistura isso, de que maneira vai assegurar que esse petróleo... Falavam que ia ser o modelo norueguês. No modelo norueguês, você pega o dinheiro e faz um fundo para garantir quando acabar o petróleo. Aqui já estão gastando o que não tem. Né? Então, essas coisas são as dúvidas que eu tenho para dizer com certeza que a 50 anos nós vamos ser muito melhores. Mas, com boa vontade e alguma confiança, chegaremos lá. Meu nome é Kathleen, eu sou aluna de Relações Internacionais do SENAC e eu gostaria de perguntar a sua opinião, presidente, sobre a questão do impeachment do ex-presidente paraguaio, o Fernando Lugo, assim, se o senhor, e a relação que isso teve com a entrada da Venezuela no Mercosul. Eu preferiria que o impeachment fosse mais lento no Paraguai. Né? O presidente Lugo, a quem eu não conheço, mas de quem eu tinha até uma impressão favorável, porque o modo como ele foi eleito e tal e coisa, ele perdeu apoio político no Paraguai. Ele não tinha mais como governar. Né? Então, isso não justifica, mas explica por que caiu tão rápido e porque não houve reação nenhuma. Não houve nenhuma reação. Bom,
Alguém, você podia argumentar o negócio do tempo, mas legalmente a Constituição paraguaia não exige nada. Deveria exigir um processo mais amplo de defesa. Não existe. Quer dizer, eu não acho que tenha havido aí um erro formal que diz respeito. Obviamente, forçaram. Houve uma forçação de barra e, se eu fosse presidente, e se eu soubesse, eu teria tratado de impedir que houvesse essa forçação de barra. Tem meios, você, sem fazer uma interferência, fazer sentir que, olha, vamos devagar com o andor. Então, não houve isso, nós ficamos inertes até que aconteceu. Aqui no Brasil, quando caiu o presidente Jânio Quadros, ele caiu em 5 minutos. Ele mandou uma carta ao Senado, ele achava, como todos os amigos dele, que a carta ia ser discutida. O presidente do Senado tomou uma decisão unilateral, falou, não, isso é um ato de vontade, não se discute, está vago o poder. O presidente declarou vacância e impulsou na hora o presidente da Câmara de Deputados, que é pela linha de sucessão. E ninguém levantou isso como uma coisa, o tempo como se fosse um impedimento constitucional. Não foi, né? E lá no Paraguai, o Brasil levantou essa questão. Mas tudo bem, eu acho que deveríamos ter... Os paraguaios deviam ter sido menos afoitos no processo, e o Brasil, ao dizer, olha, cuidado, não é assim, podia ser. Colocar a Venezuela no Mercosul sem o Paraguai no mesmo dia, aí eu acho que é uma coisa muito, muito complicada, porque criou um caso com o Paraguai não tinha aceito. O Brasil afasta o Paraguai e aceita a entrada da Venezuela. E o Paraguai é membro do Mercosul, fundador. Daqui a um ano ele vai estar lá de novo, com outro, porque ele não aceitou. Criamos um problema complicado. E que não seguimos nenhuma regra formal para a entrada da Venezuela. A Venezuela deve ou não entrar? Eu acho que se puder entrar, sim, desde que ela cumpra regras. Né? Que foi sempre a posição que eu tomei. Olha, eu acho que a Venezuela, nós sempre quisemos ampliar o Mercosul. Agora, ela tem que se ajustar às regras do Mercosul. Para começar, tarifa. Nós não compramos nada da Venezuela. Qual é o meu receio? Mas é receio. É de que a Venezuela transforme isso mais uma plataforma, mais uma tribuna ideológica. Né? Aí seria mal, porque não é o objetivo. O Mercosul, veja a Europa. Ninguém na Europa, quando sobe um governo de direita, a esquerda não reclama, e vice-versa. Você não rompe com o país, não tira da União Europeia, porque mudou a orientação. Porque a União Europeia não é uma união política e econômica. O Mercosul não é uma união política. Tem alguns princípios, principalmente democracia, né, respeito de direitos humanos, etc, etc. Mas não é uma união política, não é de esquerda nem de direita. Você tem que conviver com partidos, com governos de diferentes tendências, senão você não tem uma possibilidade. Eu tenho medo da transformação do Mercosul por causa desse mecanismo, como se fosse um fla-flu desse tipo. Como a Argentina, Brasil e Uruguai, e com graus diferentes, tem a mesma orientação, e a Venezuela mais ou menos, um pouco mais agitada, mas enfim. Mas isso a mim não me preocupa. O Uruguai, o presidente do Uruguai é Tupamaro. Ele é uma pessoa excelente, tem posições muito razoáveis. Então, no mundo de hoje tem que conviver com diferenças dentro de certos limites. Agora, tem que respeitar a regra. Eu acho que nós forçamos a regra. Olá, presidente. Boa tarde, eu sou Michele, aluna do curso de Relações Internacionais do SENAC também. E eu vou mudar um pouquinho o campo, eu vou falar um pouquinho sobre a questão social. O senhor, como sociólogo, eu queria saber o que o senhor acha em relação às perspectivas do Brasil nesse campo, já que agora nós somos considerados, como o colega lembrou, a 6ª maior economia do mundo e que agora nós subimos, né? Nós somos agora o 84º no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano. O que o senhor acha em relação a isso? Se nós estamos no caminho certo? Quais são suas perspectivas em relação a isso? Olha, que nós estamos no caminho certo, eu acho que sim. Eu disse aqui, eu vou repetir o que eu digo sempre. Eu nasci, infelizmente, em 1931. Faz 81 anos. E, felizmente, nasci no Rio. E também foi feliz que vim mudar para São Paulo. Né? Mas o fato é que, quando eu nasci, metade dos brasileiros não tinham sapato. Não usavam sapato. 60% era analfabeto.
e só tinha uma estrada pavimentada no Brasil, ligando, não, São Paulo não, ligando o Rio e a Juiz de Fora. Única. Então, de lá para cá, em 80 anos, mudou tudo, para melhor. Né? Tudo mesmo. Quando você olha na linha do tempo, os indicadores sociais têm melhorado. Na linha do tempo, não é só num governo, a tendência tem sido favorável, assim. Há momentos que acelera, outros que não, mas eu acho que nós temos progredido. Veja na questão educacional. Finalmente, você tem acesso universal à educação fundamental. A qualidade é discutível, mas você não tinha nem acesso à educação. Hoje tem. Está ampliando. Outra coisa, eu acho que nós temos um outro lado que é importante. A cultura brasileira é uma cultura da aceitação. Ela aceita mais facilmente o outro que muitas outras culturas. Aceita as diferenças. Com preconceito, tá bem, mas aceita as diferenças. Convive com as diferenças mais facilmente. Convive tanto que às vezes é perigoso. Tem até uma certa tendência a transgredir a norma e aceitar. Nós somos lenientes. Esse é o lado ruim. Mas tem um lado que é bom, que nós somos mais tolerantes. E isso socialmente é bom. Isso permite você avançar bastante. Então, eu acho que nós não estamos na linha errada nessa direção social. Claro que você pode discutir a velocidade. E são duas coisas que tem que discutir, a velocidade e a sustentabilidade. Quer dizer, você tem que manter. Então, também não adianta você ampliar a educação e não ter quem ensinar. Tem que ter professor. Tem que ter sustentabilidade. E tem que manter no tempo e a velocidade. Pode ir mais depressa? Sempre possível. Mas, na prática, a gente vê que não é tão simples assim. As coisas não são tão fáceis, socialmente falando, de serem feitas. Temos avançado razoavelmente. Eu mencionei o coeficiente de Gini. É claro que o Gini mede apenas a renda, não mede a riqueza. A riqueza continua sendo muito concentrada no Brasil. Muito. E a renda é uma coisa, a riqueza é outra. E o patrimônio é outro. Então, aí não houve muito pouco. E o Gini mesmo, nós ainda estamos, eu não me lembro exatamente, 0,5, qualquer coisa assim. Um país razoável é 0,3. Mas o nosso caminho era de 0,7 para 0,5. Sei lá qual foi, estou chutando. A China está, nesse momento, ao contrário. Está aumentando a diferencial. Está crescendo, aumentando. Os Estados Unidos têm aumentado também. A Europa não. Acho que se mantém. Então, eu acho que nós estamos num caminho razoável. Boa tarde, presidente. O senhor falou em ebulição política, em alterações de valores, mudança da educação, alteração na visão do governo investir em educação, mas essa dificuldade. Nós temos falta de profissionais qualificados, temos, como o senhor acabou de mencionar, uma distinção muito grande entre os que mantêm a riqueza do país e aqueles que são, em decorrência da classe social, explorados para manter. Aí o senhor coloca que a política tem mudado e os partidos não têm esta visão. Como trabalhar toda essa questão? Porque a visão do empresariado, com algumas exceções, normalmente visa o lucro. E ele quer usar o governo para conquistar mais lucro. Quando é uma empresa multinacional, levar o lucro para fora e não investir no país. Se investe aqui dentro, é uma proporção muito ínfima que não paga o que se explora do país. E a visão que eu tenho da política é usar a política para afastar essa barreira, diminuir a desigualdade, afastar essa desigualdade social entre os mais explorados e os mais ricos no país. Os partidos vão trabalhar isso, não tem condições. Essa situação que o senhor mencionou também, em que o Supremo está julgando o mensalão, alguns não acreditavam que houvesse punição, até agora não foi ninguém realmente enviado à prisão, mas há expectativa favorável nesse sentido. Já demonstra uma mudança na questão ética do povo, embora alguns alheios à eleição, participando desse momento histórico. Os partidos veem isso, novos líderes surgindo desse contexto, porque é aquele passado em que os políticos usavam o cargo para conseguir alguma coisa, não em benefício do grupo, mas benefício pessoal ou interesses de lobistas, tem essa expectativa, nós podemos confiar um pouco mais
não futurologia, mas o que o recado do momento está dando para um momento futuro? Olha, eu acho que o recado, sim. Tá vendo? Não sei se o recado foi suficientemente ouvido nem pela liderança nem pelo povo. Não sei. No que diz respeito às consequências do julgamento mensalão, não sei. Os políticos vão ficar com mais receio. Pelo menos repetir uma coisa dessa envergadura é difícil. Uma decisão dessa do Supremo Tribunal, ela tem efeitos cumulativos de longo prazo, porque ela mexe na jurisdição, né? Na jurisprudência, né? Então é possível que haja muito mais cautela e muito mais reação. É possível, eu acho que eu esperaria que acontecesse, né? Bom, com relação ao que os partidos vão encarar isso, é variável. Quer dizer, os partidos, quais partidos? No Brasil, partidos que foram, depois da redemocratização para o poder, foram 2 só, né? O PSDB e o PT. Ambos tentaram, a sua maneira, de melhorar a situação social e econômica, né? Conseguiram, depende de que momento, não sei o quê. É um vai e vem, não é uma coisa homogênea. Não é uma coisa homogênea. Não é aqui, não é em nenhum lugar, né? Vê a China. Tá? A China, a corrupção na China está solta, né? Então, são questões que a gente não pode dizer que vão ser resolvidas. O que está acontecendo de que dá mais esperança? Você tem mais transparência hoje. E você tem mais... É quase impossível sonegar informação. Por causa da internet, essa coisa toda, os blogs. Então, isso dá mais transparência. Ao ter mais transparência, tem mais controle social. As pessoas ficam sabendo, espalham. Algum efeito cumulativo isso acaba tendo, né, nessa direção. Com relação a a riqueza, você sabe, o sistema nosso é capitalista. O sistema capitalista é um sistema de acumulação de riqueza e baseado na exploração do trabalho e agora não só do trabalho, do conhecimento também. Tem forças de outra natureza que se juntam nisso aí. Quando o capitalismo é um capitalismo sem contrapeso, ele aumenta a exploração. Nos últimos tempos, ele passou a ter contrapeso, porque a sociedade passou a ter força, né? Então você tem mais limitações a isso. Por isso que eu disse, você não pode pensar um modelo em que só haja empresário. Tem que ter o outro lado, tem que ter a capacidade do outro lado de reagir. A tendência do capitalista, aliás, da sua razão de ser, é o lucro, né? Ele vai ganhar o dinheiro. Quem que tem que segurar o dinheiro dele? É o governo, por pressão da sociedade, né? Imposto. Além disso, tem hoje movimentos grandes de aumento de chamada noção de responsabilidade social. Não por acaso, muitos empresários estão se jogando no Brasil, por exemplo, a favor de melhorar a gestão pública ou pela educação, porque eles também estão sentindo que no mundo atual não dá mais para ter o lucro só na exploração. Você tem que dar alguma coisa, tem que criar um ambiente que seja um ambiente mais amplo que só esse da relação direta do trabalho. Então, é mais complicado. Mesmo em empresas estrangeiras, se você olhar o que acontece, entre ida e vinda, tem mais vinda do que ida. O saldo é positivo, não é negativo. Você tem remessa de lucro de cá para lá, você tem investimento de lá para cá. Esse investimento é feito com lucro gerado lá fora ou em terceiros países. Então, não é mais um setor que estira tudo e não põe nada. Já não é mais assim. Você tem e como você teve como o processo produtivo se espalhou pelo mundo, isso foi a grande transformação depois dos anos 70, o que acontece? A produção hoje certo tipo de produção saiu do centro do mundo, saiu dos Estados Unidos. Não tem mais fábrica. As fábricas estão indo para cá, vai para a China, agora vai para o Vietnã. Então, eles não podem tirar. Eles têm que botar também, porque para eles mesmos sobreviverem. Se você põe dinheiro na China, você não tira de lá. É até uma coisa curiosa, por que investem tanto na China? Eles ganham o que eles chamam de lá market share, posição no mercado. Mas eles não conseguem tirar o lucro de lá da China e continuam pondo dinheiro lá. Aqui no Brasil, pelo mecanismo que eu disse aqui, quando você olha o fluxo que vai que vem, vem mais do que vai. Por isso nós temos excedentes. Não só pelo que nós produzimos, mas também, nesses últimos tempos, a balança comercial não é suficiente para gerar o excedente. O que está gerando é mais investimento. Então, nós não estamos indo para um mundo em que a polarização vai explorar mais, senão você não enriquece.
Tem que ter outros mecanismos. Mas, certamente, se não houver ação política, social, pressão na sociedade, a tendência é essa que eu disse, é mais lucro, mais lucro, mais lucro. Então tem que haver a contrapartida. Né? E por isso que eu acho que é importante preservar instituições democráticas, liberdade, para poder existir essa contrapartida. Se não, pega um modelo como é o modelo chinês. É o Estado quem decide tudo, a acumulação enorme da população, a população não tem o que consumir, é baixo, não tem... agora começa a pensar em ter assistência social, não tinha nada, era só exploração. Aqui é impossível fazer isso. Depois, eu vou dar um outro exemplo. Nos anos 70, eu mencionei aqui, a economia brasileira crescia 7% ao ano, e a situação social não melhorava. Eu fiz um trabalho chamado São Paulo, Crescimento e Pobreza, com outros companheiros meus. Em São Paulo, tudo social piorava, menos a economia que melhorava. Isso, depois da redemocratização, é impossível. É impossível, porque a população reage, quer. Né? Você tem que aumentar o salário, tem que aumentar a previdência, tem que melhorar a educação, tem que investir na educação, tem que investir no social. Isso não veio por dádiva, veio com a democracia, porque as pessoas estão aí e contam. Então, se você tiver uma sociedade onde as pessoas possam contar mais aberta, isso é um forte contrapeso à tendência real de escalar na exploração e na acumulação individual. No Brasil, nós temos problemas ainda nesse sentido, eu acho, grandes. Por exemplo, não há razão nenhuma para nós não termos aqui um imposto sobre herança. Não tem. O imposto sobre herança no Brasil é estadual e é pequeno. E é pequeno. Né? Em qualquer outro país, porque o imposto sobre herança é o imposto mais, obviamente, é o que mais permite a distribuição da riqueza, não é da renda. A renda você toma no imposto de renda e a renda do trabalho, mas a riqueza. Aqui no Brasil, nós estamos... tem altos mecanismos de defesa da riqueza, que são os paraísos fiscais. Você põe em sua propriedade em nome de um paraíso fiscal, tá. Então você tem muitas coisas que são erradas, que tem para fazer. Mas eu acho que ele não deve desistir de persistir. Presidente, boa tarde. Eu sou o Thiago, lá da Fundação Estudar. Obrigado por estar nos recebendo aqui novamente. Eu queria saber, do ponto de vista pessoal e não político, por que o senhor acredita que chegou à presidência? Era algo que na sua juventude o senhor almejava e se preparou para tal, e quando viu a oportunidade agarrou? Ou foi algo que foi aparecendo e os conhecimentos que você tinha adquirido até o momento ou permitiram que pudesse enfrentar esse desafio? E quais foram as características que o senhor acha que tinha que o fizeram exercer a presidência dessa forma? E, por último, que dica que o senhor dá para esses jovens que estão aqui, que também almejam, têm bastante ambição e que querem assumir posições no futuro que vão causar tanto impacto no país quanto o senhor causou? Veja, primeiro eu nunca imaginei nem de ser político. Minha vocação era outra. Era para ser professor. Aliás, fui a vida inteira. Né? E meu pai foi deputado federal, mas eu fui à Câmara no Rio de Janeiro 2 vezes. Meu pai era deputado. Nunca ia, nem isso, não ia. Não tinha. A minha família tem muitas ligações com o poder antigo, mais de um século. Mas eu não era disso. Eu estava aqui em São Paulo, um pouco no exílio, estudando, e não queria, não tinha nenhuma... Né? Tinha, digamos assim, curiosidade, e nasci num ambiente onde isso era, enfim, era usual. Lidar com o Estado, com o poder, era usual. Né? Então, eu não era uma pessoa, desse ponto de vista, não socializado, não treinado, mas não tinha essa ambição. Eu estava na universidade, eu nunca fiz política estudantil sequer. Nunca fiz, nunca fui presidente de nunca nem participei. Eu estava lá como um monge, trabalhando na universidade. Né? E, bom, então não tinha esse propósito. Como eu disse aqui, eu obviamente fui socializado com uma certa abertura para a vida política, Estado, governo, lia. Sempre li muito coisa. Mas lia menos política do que economia ou filosofia, ou sociologia, sei lá. Bom, agora, eu tinha uma certa capacidade de liderança, mesmo na vida acadêmica. Quando eu tinha, acho que 26 anos, bom, eu fui professor da USP quando eu tinha 21, professor da Faculdade de Economia. E depois, quando eu tinha, acho que 26 anos, eu fui eleito pelos meus colegas, havia um negócio chamado representante dos ex-alunos no conselho da universidade. E
Então, nós queríamos renovar a universidade, criar movimentos e tal, acabamos criando a FAPESP, não sei o quê, e eu fui candidato para a reeleição, para me eleger para o Conselho Universitário. E houve uma briga enorme. Na verdade, ficou direita e esquerda. Na verdade, a Faculdade de Direito com a Faculdade de Engenharia, contra a Faculdade de Medicina e Filosofia, com o apoio da Economia. Meu suplente foi o Delfim Neto, nessa época, nessa chapa, tá bom? Porque nós queríamos renovar, não sei o quê, e eu ganhei a eleição. Uma eleição ampla. A universidade naquele tempo era muito central, tudo passava por lá, não é como agora, que a sociedade cresceu mais, então não tinha. Naquele tempo tudo saía no jornal e tal. Muito bem. Ganhei a eleição. E fui para o Conselho Universitário. Bom, e lá no Conselho Universitário eu desempenhava um papel de liderança, lá no Conselho, tinha influência. Mas não pensava em ser político, influência para melhorar a universidade, criar a carreira de professor, criamos uma associação de professores e tal e coisa. Tudo bem. Então não tinha. E depois, por causa do golpe de 64, muito mais pelas posições que eu exercia na universidade de liderança do que pelo que eu poderia... participação política não tinha nenhuma, política partidária. Não é? Agora, eu tinha muito, enfim, relações com gente que estava no governo, não tinha nem sequer propriamente uma simpatia com o governo que era do Jango Goulart, que eu considerava populista. Não era não tinha amores pelo populismo do Jango, né? E minha visão era muito mais à esquerda, era mais socialista do que populista, né? Mas teórico, escrevendo artigos, escrevendo teses, não sei o que e tal. Mas pela briga da universidade misturaram tudo, e como eu tinha capacidade de liderança, acabaram me processando, não sei o que, tentaram prender, fugir, fui para o Chile. Passei anos no Chile. Depois fui para a França, fui professor na França. Voltei em 68, mau momento. Ganhei a cátedra, fiz concurso, ganhei a cátedra da USP. E um concurso, uma briga danada, ganhei. Aí o governo veio o golpe de 68. O AI-5. Aí me aposentaram meses depois, pelos militares. Mas eu era já professor catedrático. Naquele tempo chamava-se assim. Era full professor. Eu tinha 37 anos. Bom, eu já tinha vivido no exterior, já tinha sido professor na França, na Sorbonne. Já tinha sido diretor da CEPAL. Eu digo, não quero mais sair do Brasil. Vou passar um tempo aqui. Então, eu criei um centro de pesquisa, chamado SEBRAP, com outros. Foi um centro importante aqui. Todo mundo passava por lá. Celso Furtado, esse que estão, Malan, Conceição Tavares, todo mundo. Aquele foi um centro importante, onde eu trabalhava, na verdade, era o principal condutor daquele centro lá. Bom, aí, de novo, perseguição e tal. Eu ajudei Dom Paulo, que era o cardeal de São Paulo, a mobilização social, e né, escrevi trabalhos para ajudar a mobilização da pastoral dos trabalhadores, essa coisa toda, na luta contra o regime autoritário, né? Mas sem aspiração política nenhuma, política de participação, ao contrário, continuei produzindo. E como eu propus sobreviver, a década de 70 eu passava entre o Brasil e a França, os Estados Unidos e a Inglaterra. Dei aula em todos esses lugares, né? Ia e voltava, não sei o quê, porque não tinha condição de sobrevivência financeira aqui. E mesmo para poder manter uma atividade intelectual mais ativa. Mas como eu tinha um relativo prestígio nesses meios acadêmicos, eu falava o que eu achava, mesmo aqui. Né? Mesmo aqui. Sofria censura, escrevia no jornal de oposição, era censurado, não sei o quê. Eu falava bastante, criticava a tortura, por exemplo, que era difícil. Né? Hoje é fácil. Naquela época não era mole. Você protestava, mataram um amigo nosso, meu, a mulher foi minha aluna, o Vlado Herzog, protestamos, fui com o Dom Paulo, igreja, não sei o quê, protesto e tal. Então fui ganhando uma certa notoriedade, mas dentro do mundo acadêmico. SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, eu ia lá fazer coisa, sempre em termos de luta democrática pela liberdade, não sei o quê, sempre fui contra a luta armada. Não achei que esse era o caminho. E aí teve uma briga enorme, tal, de várias pessoas e tudo mais. Muito bem. Aí, numa certa altura, eu contei aqui que em 74, o Ulisses Guimarães foi lá me ver. Eu não conhecia o Ulisses Guimarães. Eu tinha escrito um artigo num jornal de oposição, Nanico chamava-se, chamado Movimento, lá do Rio, onde eu dizia que os intelectuais, os estudantes, enfim, até os artistas, em vez de estarem com o coração batendo pela luta armada e em casa, deviam estar ajudando a ganhar a eleição para derrubar o regime.
Então é por isso que o Ulisses foi lá. Bom, aí passou o tempo, quando chegou 78, o Ulisses me convenceu que eu devia ser candidato ao Senado para mobilizar a intelectualidade e a juventude. E todo mundo sabia que eu não podia ser candidato porque eu tinha sido punido pelo AI-5. Eu fui posto fora da universidade pelo ato institucional número 5, e entre o AI-5 tirava seu direito de se eleger, de se candidatar. Bom, então tá bem, vamos fazer uma candidatura de protesto. Naquela época era só isso. O Ulisses fez a anticandidatura dele para protestar, ia perder. Era de protesto, vamos fazer protesto. Bom, e não vai ser possível. De fato, o juiz aqui, o governo, a auditoria, apelou para cancelar a minha candidatura. Ganharam aqui em São Paulo. Ganharam no Tribunal Regional. Aí foi para Brasília, Supremo Tribunal. 15 dias antes das eleições, o Supremo Tribunal tomou uma decisão, que foi a primeira naquela época, dizendo o seguinte: como eu não era político, não era parlamentar, quando eu fui posto para fora da universidade, ipso facto, automaticamente, eu perdia meus direitos políticos para sempre. Os deputados perdiam por 10 anos, quer dizer, eram cassados por 10 anos. E no caso dos professores, era para sempre, porque foi aposentado e não pode se candidatar. E isso é inconstitucional. Não pode ter uma pena ilimitada. Então, o meu advogado arguiu isso, e um ministro chamado Leitão de Abreu, que tinha sido chefe da Casa Civil do general, acho que do general Médici, e depois do Figueiredo, mas que estava no tribunal, ele aceitou essa tese. E reconheceu, os outros reconheceram também, a minha candidatura 15 dias antes. Aí, bom, eu já estava em campanha, não sei o quê, houve eleição. Eu também não sabia o que aconteceu. Quer dizer, veio a eleição, naquele tempo havia sublegenda, quer dizer, havia só 2 partidos. Governo, Arena, oposição, MDB. Mas cada um desses partidos podia apresentar até 3 candidatos para a vaga de senador. E eles somavam o voto dentro de cada partido. O mais votado seria o senador. Bom, no meu caso, era só para fazer figuração para o Montoro ganhar. Iria ganhar, porque tem uma votação maior. Então fizemos a eleição e o Montoro ganhou e eu fiquei em segundo lugar na chapa, porque o outro, que era o adversário, que era o Cláudio Lembo, que era da Arena, teve menos votos que eu. Bom, mas tudo bem, acabou. Uma vitória moral, foi para casa. Só que eu não sabia que, pela regra confusa daquela época, eu tinha um suplente que o Lula indicou para mim, Maurício Soares, depois foi prefeito de São Bernardo. E o Montoro tinha outro, que era o prefeito de Campinas, chamava-se de apelido dele, era Grama. Só que, pela regra maluca da época, quem era o primeiro suplente do Montoro não era o suplente dele, era eu que tinha ficado em segundo lugar nas eleições. Que eu não tinha noção disso. Eu tinha convencido a minha família que eu não podia ser candidato, que eu não seria eleito, que não tinha como ser eleito. E não tinha mesmo. Bom, eu tive mais de 1 milhão de votos. Acontece que o Montoro virou senador depois, virou governador. Eu estava dando aula em Berkeley. Quando ele virou governador, em 82, eu virei senador. Por causa dessa regra da suplência. Não é? Então, tem um episódio que eu conto sempre, que é divertido. Eu estava dando um curso lá nos Estados Unidos, em Berkeley, e o diretor do departamento da sociologia, na época, chamava-se Robert Bella, me convidou para tomar chá. E me convidou para ficar lá. Eles chamam tenure. Você ficar full professor com tenure lá. Eu digo, olha, eu aceito, mas eu quero uma cadeira no Capitólio, no Senado americano. Porque se eu voltar para o Brasil, eu vou ser senador. Né? Bom, voltei para o Brasil, virei senador. Então foi assim. Então não houve nenhum plano, nem coisa nenhuma. Claro que se eu não tivesse alguma capacidade de liderança, se eu não tivesse uma certa socialização, se eu não tivesse, enfim, algum conhecimento das coisas, não ia nunca nada. Agora, um pouco é acaso, virei senador. Fui candidato a prefeito de São Paulo contra o Jânio Quadros e perdi, aqui em 85. Né? O Jânio era um ás da política, perdi a eleição, como eu fui eleito senador por acaso, vou desistir desse negócio. Aí eu tinha um amigo meu chamado Hélio Jaguaribe, que vive ainda aí, um cientista político. Foi lá em casa e disse, você deve ser candidato a deputado, para o Senado você perde. Quando vieram as pesquisas, eu ganharia para o Senado, como ganhei. Eu tinha um comitê só, tive 6 milhões de votos. Eu virei senador, aí pelo meu próprio voto, mais uma vez. Aí, por acaso, mais adiante, quer dizer, tem o impeachment do Collor. O Itamar vira presidente da República. O Itamar era meu colega, eu fui líder do Itamar. Líder do Itamar é conversa, mas nunca obedeceu ninguém. Né? Mas eu me dava com o Itamar. Não muito,
Nunca tinha saído para jantar nem almoçar com ele. Na época que ele estava para ser presidente, é que ele passou a se aproximar de mim, porque era por causa de São Paulo. E aí ele me convidou para ser ministro do exterior. O exterior, tudo bem. Eu vivi fora do Brasil, falo algumas línguas, tudo bem. Eu sempre gostei de relações internacionais, tudo bem. E depois virei, como eu contei para vocês, fiquei 9 ou 10 meses ministro do exterior e virei ministro da Fazenda, para o Itamar. Fiz o Plano Real e virei presidente da República, porque o real deu certo. O presidente ia ser o Lula, não eu. Então não foi uma coisa assim. Bom, claro que você tem 1000 modos de você fazer uma carreira. Alguns são obstinados, outros não. O que você não pode querer é ter um ponto fixo. E você dizer, eu vou ser isso, e se eu não for isso, eu estou infeliz. Eu queria ser Papa, não fui, estou infeliz. Não pode ser assim. Você tem que aceitar as coisas, né? Quando você tem que, num momento, você tem que tentar fazer o que você está fazendo o melhor que você está fazendo, que você pode fazer, né? E tentar fazer. O resto vai ou não vai, às vezes acontece. Você não pode desejar ser essas questões, porque a eleição não escolhe os melhores, escolhe no momento quem é contra quem, não sei o quê, a circunstância. Não é uma prova de inteligência, nem de cultura, nem de sabedoria, e nem mesmo de habilidade política. A Dilma não virou presidente? Sem habilidade política nenhuma, né? E virou presidente, né? E eu não vou dar outros exemplos, mas são vários assim que ocupam o passo. Então, eu acho que a gente deve ter na vida convicções. Eu quero fazer isso, eu gosto disso, e você deve se jogar naquilo que você gosta. E ver o que dá, né? E, claro que você está numa carreira, você quer fazer a carreira. Mas eu tinha feito minha carreira acadêmica com o pé nas costas, rapidamente. Depois continuei pelo mundo afora. E estava feliz lá. E voltei para isso. Quando deixei a presidente, fui dar aula em Brown, nos Estados Unidos, outra vez, porque eu gosto. Se eu não gostar, eu não estava falando com vocês aqui, né? Quer dizer, então, mas cada um tem isso não dá para dizer, não há receita para a vida. De cada um tem que fazer a sua vida. Você tem que inventar seu destino. Inventar até certo ponto, porque você não inventa, depende também do que os outros fazem de você. É um jogo, é um interplay. Tem que ter valores, acreditar, querer fazer coisa, vontade e tal, e não ter grandes expectativas que te angustiem. Essa altura eu já devia estar dando adeus a você lá do outro lado do mundo, e estou aqui ainda, feliz da vida. Bom, muito obrigado aí pela paciência. Tem mais a última pergunta ainda? Vamos lá, só mais uma, senão eu não culpo meu... A Daniela não está aqui para me mandar embora. Bom, boa tarde, presidente. Meu nome é Vitor, eu sou estudante de administração. A minha pergunta parece um pouco a do Tiago, mas é um pouquinho mais específica. Se o senhor teria algum conselho para o jovem que tem vontade de seguir especificamente uma carreira política? Eu escrevi um livrinho sobre isso, né? Cartas a um jovem político, né? No fundo, o que eu disse que eu acabei de dizer a vocês aqui, quer dizer, você tem que ter, realmente você tem que ter valores, né? Tem 1000 maneiras de ser político. Pode ser, depende de cada um. Eu estou dizendo o meu jeito. Você pode representar interesses, bons ou maus, mas representa. E é uma função política. Ser deputado representa a educação privada ou pública, ou representa os bancos. Bom, eu não vou julgar. Você pode ter o caminho de representar interesses. Pode. Não sei qual é o seu caso, você tem ligação a alguma causa, algum interesse, não digo nem causa. Você pode ter causas. Eu virei político por causa da defesa da democracia, contra o regime autoritário. Foi isso que me motivou lá. Depois começou a ter a noção do Brasil, eu queria melhorar a situação do povo. Todo mundo quer, né? Conseguir que é o problema, como é que faz para melhorar? Mas eu acho que você tem que ter convicção. No meu caso, eu acho que legitimamente, você para ser político, que não seja simplesmente para defender interesses bons ou maus, mas para ter, além disso, você tem que ter uma visão, você tem que acreditar em alguma coisa e tem que ter, até certo ponto, uma certa utopia. Isso que você perguntou, como é que melhora o mundo? Sei lá, mas tem que tentar, tem que querer ver como é que melhora. Sempre pode melhorar alguma coisa, né? Se você tendo isso, você se jogando, vale a pena ser político. Porque o cotidiano da política é muito desagradável. Não é nada glorioso. O dia a dia é uma rotina pesada de luta de interesses, de decisões que você tem que tomar, difícil de tomar, contra muita gente, você erra muita gente, você vai ser mal julgado,
que as pessoas julgam suas intenções que você não tem, mas acreditam que você tem, te atribuem intenções. Às vezes não é só a intenção, você errou mesmo, e não vai agradar todo mundo, é impossível, porque há opiniões divergentes. Não é uma vida cômoda. Eu acho que só vale a pena se você acreditar muito em alguma coisa maior do que o cotidiano. Senão, você vai ficar... Por isso que eu digo, representar interesse pode ser, mas é pouco, né? Aquilo ali fica desgastante, não tem grandeza. Para ter grandeza, precisa ter alguma crença e alguma visão reformadora. Tá bom?